O estudo sobre a célula seja provavelmente uma das áreas mais importantes e interessantes entre as ciências biológicas. É neste âmbito que a citologia, ou seja, a biologia celular, dedica-se ao estudo da célula, dos seus componentes, das suas características, assim como das suas funções. Estamos num contexto atual em que não podemos ir à escola, mas nós podemos estudar e podemos escolher a matéria ou as disciplinas sobre as quais nós mais estamos apaixonados e as que mais nos interessam. E podemos dedicar o tempo necessário, assim como o tempo requisitado pela nossa capacidade de percepção para estudarmos tais disciplinas, tais conteúdos ou tais matérias. Desta forma, eu gostaria de chamar a sua atenção e a sua curiosidade, estimado estudante, para este vídeo possa despertar em si o necessário para a sua aplicação acadêmica e que Deus possa ser glorificado através dos resultados provenientes dos seus estudos. Meu nome é Sidônio Tembi e gostaria de lhe convidar a acompanhar este vídeo. Boa noite, como estão? Eu estou bem, graças a Deus. Aqui, meu nome é Alda Alberto Mangue. Eu vim por este meio para poder partilhar convosco o conhecimento que Deus me deu a graça para que eu pudesse vir neste dia. E vim também incentivá-los, apesar de tudo estar a acontecer, estamos em casa sem estudar, mas não paramos por aqui, devemos continuar a estudar. Eu vim para incentivar. Deus me deu a graça de eu partilhar este tema convosco hoje, que é a citologia, é a biologia celular. A citologia é o ramo da biologia que estuda as células, tanto procariotas e tanto eucariotas. A célula significa pequeno compartimento. A célula é a unidade básica, estrutural e funcional dos seres vivos. A célula, nós dizemos, ela é fundamental porque ela tem a transmissão de informações genéticas de geração para geração, de pais para filhos. Todos os seres vivos são diferentes, mas eles são constituídos pela célula. Encontramos os seres que apresentam os diferentes tipos de célula, que são os seres unicelulares e os seres pluricelulares. Os seres unicelulares são seres que apresentam somente uma célula capaz de realizar todas as funções vitais. Por exemplo, as funções vitais encontramos a homeostase, o metabolismo celular, a contractibilidade, a irritabilidade, a divisão celular e a hereditariedade. Agora eu vou explicar cada elemento das funções vitais. A homeostase é a capacidade que a célula tem de manter o seu ambiente interno constante. Metabolismo celular é o conjunto de todos os processos químicos de síntese. Anabolismo, que é a análise. Catabolismo, que ocorre em todas as células. Encontramos a contractibilidade, que é a capacidade que a célula tem de crescer, mantendo o seu volume constante. Encontramos também a irritabilidade, que é a capacidade que a célula tem de responder aos estímulos. Encontramos a divisão celular. A divisão celular é a divisão de uma célula, é a capacidade que a célula tem de se dividir por duas a partir de uma pré-existente mãe. E a hereditariedade. A hereditariedade é a transmissão de características biológicas de geração em geração. Mas encontramos também os seres pluricelulares. Os seres pluricelulares são seres que apresentam milhares de células organizados em tecidos diferentes e diversas funções. Por exemplo, encontramos as diversidades de células. Podemos encontrar a célula como, por exemplo, os glóbulos vermelhos. Eles estão organizados e foram postos para poderem realizar
as funções diferentes que as outras células. Por exemplo, o óvulo, ele não coordena as mesmas funções como os glóbulos vermelhos, não. E aí encontramos os dois tipos fundamentais da célula, que é a célula procariota e a célula eucariota. A célula procariota é uma célula simples e mais organizada. Ela não apresenta nenhum núcleo. O seu material genético encontra-se no citoplasma. Podemos encontrar as células em algumas algas azuis. E os seres que são constituintes da célula procariótica, eles são chamados procariotes. E aí encontramos as células eucariotas. As células eucariotas eucarióticas são as mais constituintes nos seres vivos. Os seres também constituintes pela célula procariota são chamados de eucariotes. As células eucariotas nós podemos encontrar como os seus componentes os fungos, as bactérias, os animais e os humanos. Mas a célula eucariota ela divide-se em duas partes, que é a célula animal e a célula vegetal. Mas nós vimos que na célula encontramos um pequeno compartimento semelhante a uma esfera que tem um nome que é o núcleo. O núcleo ele é delimitado por duas membranas lipoproteicas que encontramos o invólucro nuclear e os poros da membrana nuclear. Eles permitem a entrada de ácidos e proteínas ao seu núcleo. Mas não é isso interessante. O núcleo ele é delimitado pela membrana nuclear, pelo seu nucleolo, pelas cromatinas que vão se formando, e engrossando-se, enrolando-se, formando os cromossomas, que é daí que encontramos o DNA. Cada indivíduo possui o seu patrimônio genético, o seu DNA. DNA que significa ácido desoxirribonucleico. O DNA tem como função de controlar de coordenar todas as atividades celulares, enquanto o núcleo ele tem como controlar, enquanto o DNA ele tem como coordenar, porque é daí que ele vai fazendo a sua cópia, produzindo o ARN, que é o ácido ribonucleico. O ácido ribonucleico é o RNA. O ácido ribonucleico ele é descrito pela cadeia polinucleica do ADN. Ele é encontrado no núcleo e no citoplasma. Ele encontra-se em dois lugares. Por quê? Porque quando ele está no núcleo, ele está a ser produzido. Depois, quando encontra no citoplasma, ele encontra-se lá saindo do núcleo para o citoplasma para poder produzir as suas proteínas necessárias. E também encontramos os ácidos nucleotídeos, que nos ácidos nucleotídeos encontramos o grupo fosfato, a pentose, que é um açúcar com 5 átomos de carbono, que tem como o ADN, o ácido desoxirribose, e tem como o ARN a ribose. E encontramos as bases azotadas. As bases azotadas, normalmente na sua estrutura, elas
são divididas por duas bases, que encontramos as primeiras bases, as bases purimidinas, que encontramos a timina, a uracilo e a citosina. E elas são bases, elas estão separadas das outras porque elas na sua estrutura somente apresentam um anel simples. E encontramos as bases purinas, que elas são caracterizadas por dois anéis duplos, que encontramos a guanina e a adenina. Mas na cadeia polinucleotida do DNA, ela apresenta duas cadeias que é designada pela dupla hélice. E na dupla hélice há duas ligações por pontes de hidrogênio, que são as bases azotadas que se ligam. Por exemplo, a adenina sempre tende a emparelhar com a guanina. Por quê? Porque elas dizem que quando os investigadores pesquisaram isso, sempre encontraram que a adenina tem a mesma percentagem que a guanina. E também ambos a citosina e a timina. Mas no ARN nós não encontramos a timina não, mas sim encontramos a uracilo. E no ARN não é uma dupla hélice, mas sim é uma cadeia simples. E aí encontramos as cadeias antiparalelas. As cadeias antiparalelas, a cadeia antiparalela é a adenina, que ela desenvolve em lugares opostos. Por exemplo, dou um exemplo, a cadeia polinucleotídica do ADN, a primeira, posso designar por 3. Ela desenrola-se e vai terminar na outra extremidade. Começando também da outra extremidade, designada por 5. Ela também desenrola e termina na outra extremidade. Mas só isso. Agora encontramos a replicação do DNA, que é o processo em que a molécula do DNA se duplica. Mas não só isso, quando a molécula duplica-se, ela duplica-se de forma conservativa. Por que se diz duplicação conservativa? Ela duplica-se, por exemplo, encontramos uma cadeia da DNA, que é a dupla hélice. Ela separa-se, a outra vai para outro lugar, separam-se em lugares opostos. E lá no núcleo encontra-se algumas bases, algumas proteínas. Elas conseguem se ajustar àquela cadeia antiga, formando nova cadeia que vai resultar em duas cadeias. Assim é que se diz duplicação do DNA de forma conservativa. Obrigada mais uma vez, agradeço pelo tempo em que se dispuseram para ouvir o que eu tinha para partilhar convosco, para pelo menos ter uma forma de ajudar, não somente ficar em casa, mas estudando, não esquecer de estudar, porque isso fará o nosso bem para o nosso futuro. Não só ficando sem estudar, sem nenhum conhecimento, senão o nosso futuro será prejudicado. Obrigada mais uma vez. Deus abençoe. Não esquecer de orar antes de estudar, porque a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor.